Nós lidamos com problemas todos os dias, mas com que frequência a gente realmente entende a dimensão completa deles? Na maioria das vezes, ficamos apenas na superfície. E é por isso que é tão vital ir mais fundo, examinar a própria essência do que percebemos, usando uma ferramenta de precisão, um prumo que não falha, a palavra de Deus. Sabe aquilo que a gente aponta e diz, esse é o problema? Então, na maioria das vezes, isso é só a pontinha do iceberg. O que está escondido, a massa gigantesca de rebelião espiritual, está toda submersa fora da nossa vista. E é por isso que a nossa percepção inicial é quase sempre perigosamente incompleta. Mas por que é tão difícil enxergar isso? A resposta é desconfortável. A origem dessa dificuldade está dentro de nós. A Bíblia faz uma afirmação avassaladora em Jeremias. O coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa. Pense no que isso realmente significa. Significa que sozinhos nós somos péssimos juízes da nossa própria condição. Confiando só na nossa intuição, a gente quase sempre erra o alvo. E esse erro de diagnóstico começa justamente no nível mais óbvio, aquele que grita mais alto dentro da gente, o nível dos sentimentos. Eles são intensos, são barulhentos, mas como guias, são terrivelmente inconfiáveis. Pense no painel de um carro. A raiva, a ansiedade, a tristeza são como as luzes de advertência piscando. Elas gritam que algo está errado, mas elas não são o motor quebrado. Os sentimentos são o alarme de incêndio, não o fogo. E tentar resolver o problema focando no alarme é um erro catastrófico. Vamos olhar um primeiro exemplo. Lá no Salmo 38, a gente encontra o retrato de uma pessoa em profunda angústia. E ela conecta com precisão o seu sofrimento aos seus próprios erros. Nesse caso, o sentimento ruim, a angústia, funcionou como um alarme preciso, sinalizando uma desordem espiritual real. Agora prepare-se para o contraste absoluto. Em Êxodo 32, a cena é outra. Um povo inteiro, eufórico, celebrando em volta de um bezerro de ouro. O sentimento é de pura alegria. Mas a realidade por trás dessa euforia? Um estado de desobediência gravíssima. Uma profunda traição espiritual. E a lição aqui é cristalina. Sentir-se bem não tem absolutamente nada a ver com estar bem. Os sentimentos são uma bússola quebrada e pode muito bem nos apontar para um abismo com um sorriso no rosto. Eles são apenas o sintoma. Certo. Se os sentimentos são apenas o sintoma, onde é que a doença começa a se manifestar de verdade? Isso nos leva direto ao próximo nível, ao palco visível onde tudo que está dentro começa a vazar para o mundo, o nível da ação. É aqui que o invisível se torna visível. A ira, que antes era abstrata, se materializa em gritos e portas batidas. A amargura deixa de ser um sentimento e se traduz naquele silêncio que pune, ou na fofoca que envenena. A luxúria se esconde num histórico de navegador. A inveja se manifesta em comentários ácidos. Este é o comportamento que todos podem ver. Mas, veja bem, tratar apenas a ação, o grito, o silêncio, o comentário é como podar a parte de cima de uma erva daninha sem arrancar a raiz. O problema pode até desaparecer por um tempo, mas a raiz continua lá. E ele inevitavelmente vai crescer de novo, talvez de uma forma diferente. E essa busca pela raiz nos leva, enfim, ao epicentro da questão, ao terceiro e mais profundo nível, o nível do coração. E aqui é crucial entender o seguinte: biblicamente, o coração não é o lugar das emoções. Esqueça a ideia romântica. Pense nele como centro de controle, a cabine de comando da nossa vida. É o nosso eu mais profundo, a fonte de onde brotam todas as nossas motivações, desejos e intenções. E a metáfora bíblica para isso tem uma força imensa. Provérbios nos instrui a guardar o coração acima de tudo. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. O coração não é apenas uma parte da vida, ele é a própria nascente do rio que é a nossa vida. E a lógica, a partir daqui, é implacável. Se a água na nascente está poluída, todo o curso do rio estará contaminado. É completamente inútil tentar purificar a água quilômetros adiante, na foz. O que sentimos e o que fazemos são apenas a água que já fluiu dessa fonte. E esse transbordamento é inevitável. O que está na fonte, uma hora, chega à foz. Jesus resumiu isso de forma perfeita. A boca fala do que o coração está cheio. E de repente nossas palavras e ações se tornam um diagnóstico preciso, um verdadeiro raio-x da nossa fonte interior. Então, se o problema real está na condição da fonte, a abordagem precisa mudar completamente. A questão não é mais como eu controlo minha raiva. A pergunta passa a ser por que o meu coração produz tanta raiva. E a conclusão disso tudo é inevitável. A conclusão é uma só: o coração humano não consegue se consertar. A solução, portanto, não pode vir de manuais de autoajuda ou de meras técnicas de controle de comportamento. Tudo isso é tentar purificar o rio na foz. O que se requer é uma intervenção na fonte, uma transformação radical, que só pode vir de fora. A oração do Salmo 51 serve como modelo perfeito. O salmista não pede, ajuda-me a limpar meu coração. Ele implora, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra-chave é cria. Não se trata de uma reforma, mas de uma recriação. A necessidade é de uma fonte completamente nova. A mudança que as Escrituras propõem é o que se chama de metanoia, uma transformação radical, fundamental da nossa mente, dos nossos desejos, da nossa vontade. Não é uma reforminha, sabe? É uma reconstrução completa da pessoa por dentro.
E agora a gente chega na parte final, que é crucial. Para que tudo isso? Qual é o objetivo de ter um coração novo? Se não for só para a gente se sentir melhor, então para que serve? O alvo final dessa transformação toda não é o nosso conforto ou o bem-estar pessoal. Um coração novo é criado com um propósito bem claro, nos capacitar a cumprir um maior mandamento, que é amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. A paz interior acaba sendo uma consequência, não o objetivo principal. Sim, o caminho da restauração se torna claro. Primeiro, os sentimentos são reconhecidos como sintomas. Segundo, as ações são vistas como o transbordamento visível. Terceiro, o coração é identificado como a verdadeira fonte. E, finalmente, essa fonte é entregue para uma recriação divina. Todo esse processo de diagnóstico, de confissão e de transformação tem um único fim: a glória de Deus. Vidas transformadas que passam a refletir o caráter daquele que as transformou. E agora fica a reflexão final. Imagine um observador, alguém que não conhece as boas intenções, só o que foi dito, as reações, as atitudes do último mês. Com base apenas nessas evidências, que diagnóstico essa pessoa faria sobre a verdadeira condição do coração por trás daquelas ações?